tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Undine Downs, eu sou do Círculo de Brigantia e faço palestras de mitologia grega, né? Fazendo algumas intervenções nos festivais e também temos um curso de mitologia e magia grega, onde a parte de mitologia é toda feita comigo. E, bem, óbvio que se eu estou aqui para falar de mitologia grega, mas dessa vez, né, eu não vou falar sobre uma divindade em especial ou sobre um mito em especial, tipo a cosmogonia, o mito da criação, teogonia, etc. Né? Eu vim mesmo falar da mitologia, né? E dessa relação tão bacana que é a gente estudar a mitologia e entender a importância da mitologia na nossa vida em geral, né? Como tantos outros conhecimentos, o que conhecer a mitologia grega pode trazer para a gente em várias situações, né? E para entender a mitologia, eu preciso entender como isso tudo se forma, né? Preciso entender o que é mito, ou pelo menos o que ele não é, né? Como ele é composto, se ele é criado, se ele é um processo coletivo, o que ele pode ser, né? Para explicar o que é um mito, eu vou começar dizendo o que ele não é. O mito não é uma mentira, o mito não é uma fábula, o mito não é um conto de fadas, uma legenda, uma lenda, não é uma invenção, né? Porque cada uma dessas coisas tem um formato e um objetivo. O mito é para a gente se ater ao meu guru, se eu puder chamar ele assim, né? Que é o Junito Brandão. Não sei se vocês sabem, é um dos grandes estudiosos e um dos grandes mitógrafos, né, que a gente tem, é brasileiro, deu aula na PUC, nossa, eu adoro, né, os livros dele, né, e ele faz sempre referência a um outro, né, estudioso, que é o Mircea Eliade, né, e no primeiro volume do livro dele, ele faz essa distinção entre mito, rito e religião, né, e eu vou fazer aqui rapidinho para a gente entender, né. O mito é o relato de uma história verdadeira, que ocorreu nos tempos dos primórdios, ou seja, lá no início de tudo, onde tudo começou, lá atrás, né? Quando a gente nem sonhava de existir nesse mundo. E quando a interferência de entidades, seres ou de fenômenos sobrenaturais, né, com essa interferência, criou-se uma nova realidade passa a existir. Que pode ser uma realidade total, ou pode ser apenas parte dela. Então, um monte que surgiu com a patada de Pégaso, por exemplo, né, que é o mito do Monte Parnaso. Que Pégaso, né, dá uma patada e dali surge uma fonte. Uma rocha, uma ilha, por exemplo, você tinha uma ilha móvel, né, que não se prendia a lugar nenhum, e por ter servido, né, de porto seguro para Leto poder ter seus filhos, ela foi premiada, né, e se tornou uma ilha fixa ligada ao continente e mudou até de nome, passou a se chamar Delos e ser um centro de culto a Apolo e Ártemis. Esse mito pode falar da criação de uma nova espécie, ou de um vegetal, animal, ou até mesmo de um novo comportamento, né, de um determinado comportamento humano. É essencialmente uma narrativa de criação. E uma característica do mito é que ele é coletivo, né? Ele é uma representação coletiva e é transmitido de geração em geração. E segundo um outro estudioso, que é o Leonhardt, se a pronúncia estiver errada, me perdoem, né?
O mito, primeiro ele é sentido e vivido e depois ele é inteligido e formulado. Ou seja, para ele ser transmitido, ele precisa primeiro fazer parte, né, ser sentido por uma determinada cultura, né? As outras manifestações são diferentes porque elas são criações com um objetivo e com características diferentes, né? A lenda, por exemplo, é uma narrativa edificante e é constituída, né, feita, elaborada para ser lida. Era um entretenimento, mas esse entretenimento tinha uma funçãozinha edificante, moralmente edificante, né? A fábula, que é uma narrativa imaginária e geralmente vai usar animais para representar características humanas mais marcantes, que também tem por objetivo transmitir um ensinamento moral. A gente tem a parábola, que é um mito, mas é elaborado intencionalmente para representar uma situação, e outras manifestações, né? Já que eu falei de rito, né, o Junita define rito como a praxis do mito, ou seja, todo o conjunto de atos e palavras, né, que conectam o que é humano com o que é divino, né, o que é profano, transformando em sagrado. Tá? É a manifestação dessa conexão com o divino e com o sobrenatural. E se eu for pensar em religião, a religião é o conjunto de normas, de filosofias, de dogmas que expressam a conexão ou como se deve, né, ter a conexão com o divino e também a dependência do humano ao divino. Nem toda religião, né, fala dessa dependência, mas algumas falam, né? As religiões se baseiam em normas e em dogmas e tentam explicar, né, segundo alguns, 3 pontos principais. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu objetivo nesse mundo e para onde eu vou. O curioso é que a religião grega, até um determinado momento, tinha o de onde eu vim e o para onde eu vou, mas não tinha a parte do o que acontece comigo depois. Isso vai acontecer um pouco mais tarde. Então, se eu juntar todos esses conceitos, né, de mito, eu vou ter essa narrativa primordial em que eu tenho a interferência ou a presença do sobrenatural agindo e criando uma nova realidade, total ou parcial, né? Um mito é constituído de 2 partes menores, que são o mitema, né? Na verdade, uma dessas partes, né, que é a partícula essencial do mito e que vai estar presente, né, e que pode ter várias combinações, várias versões e pode mudar ao longo do tempo, né? O que se mantém é a essência, né, do mito. Ele pode ter variantes, né, mas uma essência única vai se manter em todas elas, né? E o mitologema vai ser a junção de todo esse material, né, que pode se manifestar dentro de uma mesma mitologia ou em culturas diversas. Por exemplo, a história do bebê no cestinho, né, que é abandonado, que as águas do rio carregam e que é adotado por um animal, tipo Remo com a arroba, ou por pastores, ou qualquer outra, né, qualquer outra pessoa, né, como no caso de Paris, né, e que encontra, né, espelhos em outras culturas que não só na mitologia grega. Só na mitologia grega a gente teria 3 exemplos, né, greco-romano teria 3 exemplos, que é Édipo, que também é abandonado e encontrado, Paris e... eu acabei de falar meio gente. Édipo, Paris e Rômulo e Remo. Então, o mitologema reúne, né, esses mitemas, né, que são característicos de culturas diferentes. E a mitologia é o estudo de todas essas
variantes, né? Na mitologia grega eu vou ter o estudo de todos os mitos, né? Desde os mitos da criação do mundo até os mitos de origem de cada uma das divindades, passando depois para as divindades secundárias, heróis, manifestações da natureza, fatos históricos que envolvem heróis reais ou míticos, né? E as divindades também, né? E por que eu acho importante a gente estudar mitologia, visto todas essas variantes, né? Porque eu acho que a mitologia dá pra gente, né? A gente quando estuda um mito de uma determinada divindade, a gente se aproxima da essência, né? Porque a mitologia é o estudo dos mitos na sua origem, né? O estudo do seu significado e da sua ligação, da sua relação com a religião, no caso da mitologia grega, com a religião grega, né? Que a gente fala em grego, mas a gente tem que lembrar que até um determinado momento, Grécia unificada não existia, né? Então, para ser breve, já que eu não fui até agora, né, para mim, né, quando a gente estuda o mito de uma divindade, né, ou de um fato ligado a uma divindade, a gente está se aproximando da essência, né, de como essa divindade era vista. E se você acompanha, né, as várias versões dos mitos e como você pode traçar, né, um paralelo entre os vários mitos de uma mesma divindade, entre os mitos de divindades diferentes, a gente observa como essa divindade vai evoluindo ao longo do tempo, né, numa determinada cultura. No caso da cultura grega, a gente tem um exemplo claro de Apolo e Ártemis, né, que tem um início muito conturbado e que vão melhorando, né, vão se civilizando, né? É como se Apolo saísse da adolescência e entrasse na fase adulta, e a gente acompanha isso através dos mitos, né? E como divindades que aparentemente na superfície são tão opostas, e quando você aprofunda as suas leituras, né, a sua investigação nos mitos da divindade, você percebe que elas são opostas, mas elas não são contraditórias, né? Elas são opostas, mas elas não são antagônicas, né? Elas são opostas, mas elas são complementares. Vou citar mais uma vez Apolo, né? Deus das artes, do Deus solar, Deus do conhecimento, né? E Dionísio, que também representa as artes, também representa o conhecimento, mas os seus caminhos, né, são completamente diferentes, só que eles são complementares. Um é todo para fora e o outro é mais para dentro. Tá? Então, eu espero que tenha sido, né, que vocês tenham gostado. Eu tentei aqui resumir esses pedacinhos da mitologia, falei muito pouco da minha paixão sobre a mitologia, que é enorme, e espero encontrar vocês futuramente em alguma palestra e a gente poder conversar sobre isso também. Um ótimo dia do Orgulho Pagão para todos nós. E estudem mitologia, gente, vocês vão se surpreender, sabe? E escutem palestras, né? Porque pessoas diferentes têm ideias diferentes, interpretações diferentes, e tudo é muito enriquecedor quando a gente fala de mitologia. Tá bom? Um grande beijo, obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui, e a gente se encontra num vídeo hoje. Esperemos que os deuses nos abençoem futuramente em eventos. Tchau!